Cadê minha... Não, meu negócio de perguntas. Olá, Clube da Sombra, Marcelo Caragosca. Já vou chamar aqui, chamando a Cia Articularte, hoje a gente vai conversar com ele. Peço desculpa pelos minutinhos aí de atraso, porque estava aqui, estava ocupando. Olá! Deixa eu arrumar um enquadramento aqui. Tá. Estavam arrumando aqui a internet, por isso que eu entrei um pouquinho atrasada aí. Muito escuro, não? Como é que tá? Tá bom. Dá até pra ver a sombra. A sombra, então. Eu já ia aproveitar essa sombra aqui. Sim. Já fazer Tá. Tudo bem assim? Quer que fique mais alto? Não, tá ótimo. Acho que só o áudio tá... O meu... Tá ligado o microfone aí, porque minha voz tá duplicando a minha voz. Sua voz? É. Eu tenho que desligar? Jair, me dá uma ajuda aí, ó. Diminuir o microfone. Oi, agora sim. Tá, Ainda mas tá me ouvindo? tô. Tá me Mas, ouvindo? sim, mas eu escuto o eco da minha voz aí ainda. O que será que... Deixa eu perguntar aqui. Jair, tá aqui na live, que entende, assim, dos Paranauê. Acho que é o meu ou é porque é o meu? Deixa eu tirar o... O seu, eu tô ouvindo bem. E agora parou o eco? Não, Eu tô ouvindo bem. ainda tá o O eco. eco do meu, né? Eu acho que não é o meu. Oi? Oi. Quer que eu use fone de ouvido? O Alexandre deve estar falando. Aqui, ó, eu tirei, mas eu ainda escuto a minha voz. E a minha, ok? Sim. A minha, ok? Você entendeu? É que eu tô escutando a minha voz. Eu tô falando e tô escutando depois a minha voz novamente. Ó, eu abaixei meu som total. Quer que... Ó, Oi. tirei... Não. Eu abaixei o som total. Tá. Tá ouvindo ainda? Deixa eu ver se ainda tá. Alô? Ainda tá. Mas acho que a hora tá incomodando. Pessoal, me falem aí, como que tá aí pra vocês? Tá incomodando? Alô? Oi. Gravando o som. 1, 2, 3. Teste. Oi? Teste, 2. Desplugou? 2, 2, 3. Abaixar meu som, tá? Oi? Vou aumentar o meu som para ver como é que fica. Aumentei. Piorou? Deixa eu ver. Só a voz da Juliana. Telefone Tá preto. reverberando. Pois é, já abaixei aqui o meu. Abaixei o meu. Eu não sei por que minha voz tá dando eco. Oi. Vou pegar um fone de ouvido. Tá, vamos testar. Já despluguei. Ó, tá vendo? É. Sem o fone, com o fone, eu acho que tô escutando meu eco. Esse aqui. Só perguntar, Dari, você tá com algum outro ligado na nossa live? Não. Ah, deixa eu, ó. Eu tava com um laptop. Melhorou? Ah, você tá com... Era isso? né? Eu tava aqui, mas não tava acessado. Mas... Ok, tá ouvindo? Oi. Oi. Tô. Mas deve ser que você tá... Mas você tá acessando algum outro fora a live? Não. Oi. E agora? Aí. Foi. Aí, tô ouvindo. Agora tá ok. Tá sem o eco. Tá ok? Tá ok.
Tá me Tá bom. escutando bem, né? Oi? Tá me escutando bem, né? Tô escutando bem. Vamos lá. Ok, então vamos lá. Desconecta o fone, o Marcelo tá falando. Não, é aquela hora lá. É que eu tava com fone, Tá. mas não era por causa do fone, deve ser que Marcelo, agora tá ok? com fone, rapidinho. Escreve, Marcelo. Que eu acho melhor com fone. Oi. Oi. Eu tô ouvindo super bem. Aí foi. Acho que foi. Agora Vambora. a gente pode. Vambora. Agora senão a Rosa chora. Então, pessoal, primeiramente agradecer ao Dário, que entrou em contato com a gente para participar da nossa live, né? Inclusive, quem for sombrista e queira falar com a gente aqui nas lives, manda um direct para nós, né? Porque às vezes a gente não conhece todos, né? Tipo assim, né? Então, a gente aceita também recomendações. Quem quiser falar assim, a gente indica o sombrista, e aí a gente aceita, tá? Então, para começar, Dário, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, como que entrou pro mundo do Teatro da Sombra, como começou a trabalhar com o Teatro da Sombra. Tá. Então é assim, eu sempre fui assim um imitador, eu acho, né? Desde do terceiro colegial, do terceiro ano do ensino médio, era colegial antes. E eu sempre gostei, eu quis fazer também, né? Eu sempre tive uma ânsia grande. Então, por exemplo, a professora de português apresentou para a gente o João Cabral de Melo Neto, com aqueles poemas maravilhosos dele. E aí eu comecei a pensar de outra forma, né? A sair daquela caixinha, numa escola lá em Guarulhos, tal, né? Aí ela vem com João Cabral de Melo Neto, depois Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond, então, bateu fundo. É um poeta que veio para arrebentar vários princípios, né? Tanto que no final do ano, quer dizer, vai lá para junho e tal, a gente montou um primeiro espetáculo dentro da sala. E eu dirigi e tal, ela era bem agitado nesse sentido, né? E foi o Congresso Internacional do Medo. É um poema dele importante. E como a sala tinha 30 alunos, a gente fez uma fileira grande assim de alunos, né? Colocou vela em todo quanto é lugar. E aí cada um recitava um poema tal. E antes eu pegava no pé, falava, não, aqui tem que ser mais forte. Aí não sei o quê. Aqui entra uma menina, tá meio fraca, vai, coloca a mulher aí nesse assunto tal, né? Então começou aí. O meu perfil parece que é assim, ele perseguiu isso, né? Aí eu de Guarulhos vim para São Paulo, entrei na Escola Técnica Federal de São Paulo, fiz um cursinho de português e matemática, que era a mina. Se você soubesse essas duas matérias, você conseguiria, era a lenda. Aí eu fui atrás da lenda e consegui. Entrei para fazer eletrotécnica, né? Então vou falar por quê depois. Eletrotécnica, eu era de humanas, me identifiquei muito com a parte de humanas, fui fazer eletrotécnica, as pessoas não entendiam direito por quê. Eu também não. Tanto que no segundo ano eu pulei fora, né? E aí o pessoal pegou no meu pé, chegou, não, tem certeza? Todo mundo se mata para entrar na federal, você está saindo antes de concluir? Eu falei, não gostei. E particularmente tinha um professor de resistência dos materiais, que ele era muito metido, assim, né? Ele colocava a gente para baixo, né? Um professor assim, tipo esse governo, né? E aí eu falei, não, vou voltar lá para minha galera de Guarulhos. E aí terminei esse terceiro colegial, o terceiro era colegial na época, né? Terminei, fiz os exercícios teatrais, eu puxei a turma, a gente já conseguiu uma garagem para continuar os ensaios, e eu escrevi, antes de eu escrever, a professora de português, essa maldita, a professora Isabel, todo mundo tem uma professora querida que te leva lá para aqueles caminhos, né? Então ela me levou para o caminho do teatro. Era Guarulhos, uma biblioteca minúscula, teve um grupo que se apresentou lá, e um grupo importante, hoje eles estão aqui ainda nos palcos de São Paulo, né? E esse grupo eu assisti e eu saí de lá, outra pessoa, entrei uma pessoa na sala, saí outra pessoa da sala. Falei, não, eu tenho que fazer isso,
Opa, chutão aqui. Tenho que fazer isso e tal. E aí eu procurei, comecei a ler, né? Eu tinha uma inclinação de fazer poemas, tal, né? Via João Cabral de Melo Neto, via Fernando Pessoa, Drummond de Andrade, Manuel Bandeira. Então, o modernismo, para mim, ele entrou assim como um aerosol assim, de respiro, né? Então, é mais ou menos isso. A minha formação, ela é, vamos dizer, em certo ponto, autodidata no teatro, né? Mas, assim, nessa divisão que a gente não sabe, e a moçada hoje, cada vez mais ou menos, sabe o que elas querem fazer, que profissão querem adotar. Eu fiz jornalismo, aí cursei aqui na Casper Libero, na Avenida Paulista, cursei, era um curso rápido, olhava, eu gosto de escrever, eu fui bem, né? Fui bem nessas matérias de escrita, tal, as pessoas gostavam dos textos que eu fazia. Tive aula com, aí o teatro novamente, com o tradutor de Shakespeare, o Péricles Eugênio, que traduziu o Hamlet de uma forma muito interessante naquela coleção de volumes vermelhinhos, né? E eu escrevi uns textos para ele falava, não, é subjetivo, tal. Aí eu escrevi um que falei, eu vou pegar esse velhinho, né? Já era velhinho, hoje faleceu. Mas aí ele percebeu, nossa, você tem que, tem alguma coisa aí, você tem que ir nessa carreira de escritor, não sei o que é. Aí a gente foi, seguimos viagem, eu lá com o meu grupo, eu montei 2 peças lá em Guarulhos, a gente fez coisas bacanas lá, uma peça foi Mudóculo, que era um menino que ficava só assistindo televisão. Então acontecia, a família dele discutia, brigava todo dia, ele ficava só na televisão ligado. Então era essa temática da ameaça da TV, manipulando todas as coisas, né? A mentalidade de um jovem. Depois disso eu fiz uma peça que foi surpreendente, Noves Fora Nada. Então era assim, ainda no teatro tradicional, né? Mas o ambiente era um ambiente escolar. E a gente rodou muito com essa peça. E na época tinha debates, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, quem já passou sabe. Termina a peça e você fala, agora vamos começar o debate. Aí, cric, 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 né? Mas nessa peça não. Terminava, aí a gente falava, agora vamos começar o D, aí todo mundo já erguia a mão. Era impressionante. A gente teve várias experiências legais. A gente conseguiu manter uma Casa de Cultura de Guarulhos, construir o público lá com essa peça, basicamente. Depois, então, fazendo jornalismo, aí eu entrei no Banespa, precisava me garantir. Né? Era meio período, eu falei, eu vou entrar como escriturário. Entrei e tal, falei, entrei na Federal, no Banespa acho que eu consigo entrar. Entrei, e aí, no segundo ano que eu estava lá, eu consegui ir para o Altino Arantes, que era a sede, porque lá tinha um setor de áudio e vídeo. Né? Aí começa a voltar aquela coisa da eletrotécnica que eu falei lá embaixo. Depois daí, apareceu o Antônio Abujanra. Ele devia uma nota preta assim, para o banco, né? Para o Itaú. Então, o diretor do Itaú conhecia o diretor de arte do Banespa, que era um pintor, além de diretor, ele era um pintor, um cara super bacana. Ele lançou o convite para os interessados para fazer um curso com o Antônio Abujanra. E a gente foi correndo fazer o curso com o Abujanra. Ficamos amigos, tal. Ele dirigiu 2 peças com a gente e dirigiu Esperando o Godot. Aí eu consegui entrar no elenco e fui para cima. Isso foi na última etapa do TBC. E a gente ficou em cartaz quase 1 ano no TBC. Eu acho que era só passando o chapéu, mas era um Esperando o Godot. E a gente ficou muito feliz, porque a peça era um videoclipe grandão que o Abujanra dirigiu. Daí o Abujanra, a gente legal, bacana em cartaz, o Antunes Filho mandou olheiros lá para ver o espetáculo. Pessoas dele, né? Ele ia montar a Hora e Vez de Augusto Matraga e no elenco só tinha homem no Esperando o Godot. Então foi todo mundo. Ele fez um convite aberto e falou, a gente está convidando vocês, não é para o CPT, é para um teste de palco e estamos precisando de cangaceiros, né? E vamos lá, se vocês passarem, vão ficando. A gente passou, eu e o Samir Signeu, que é um querido colega nosso que está por aqui, dando aula de teatro na Recriarte.
a gente foi ficando, e eu fiquei lá 4 anos no Antônio Cílio. E ali, depois do Albujan, que ele me ensinou a fazer teatro assim, muito meticuloso, o Antônio Cílio mais ainda. No Antônio Cílio eu fiquei 4 anos, a gente viajou, aquelas viagens maravilhosas para 10 países, festivais. E aí, nesse momento, com o Antônio Cílio e com a Albujan, eu fiz minha colação de grau, a minha universidade, tipo na prática. Né? Eu li com a Bu a gente já leu vários livros, mas com o Antônio Cílio acho que foram mais de quase 500 livros. Eu fico pensando, como 500 livros? Né? Eu tenho eles aqui, eu vou lá e conto, e são os livros, né, que eu andava muito em sebo, eu era bastante descolado. Então, ok. Lá eu vi o quê? Nessa jornada de vários festivais. Eu vi o Mumenchans, aquele grupo de sombras, no melhor momento deles, com aqueles aqueles tubos, aquelas coisas maravilhosas. Né? A gente viu Djokovic, viu vários outros grupos. Aí eu também falei, ok, esses grupos são mais famosos, mas não tem aqueles escondidinhos e tal. Né? Aí, conversa daqui, conversa dali, eles indicaram e a gente foi vendo peças assim, alternativas. E aí eu entendi que o buraco era mais embaixo, a gente conseguiu entender um pouco do métier cênico, né? O que é o teatro, como ele afeta as pessoas, até que ponto ele pode te modificar, que isso é talvez uma das maiores dádivas que o teatro deixa para a gente. Né? Mas eu aí voltei para cá para o Brasil depois de 4 meses, com uma saudade tremenda, e eu trabalhava ainda no Banespa, mas eu pedi licença, pedi isso, aquilo, e foi. Então, foi essa a minha entrada, eu te passei tudo o que eu fiz mais ou menos, até chegar no Teatro de Sombras. Né? O que eles me ensinaram, esses grandes? A coisa meticulosa, a coisa pequena, o detalhe que se você caprichar nele, ele fica gigantesco. Né? Aquela coisa que muita gente olha e não percebe. Né? Aí eles colocam, insiste nesse detalhe. É nos detalhes que a gente vai ganhar qualquer batalha artística. Né? Não é no geral. O geral é geral. A galera, né? A galera que só grita por aí está no geral. Eu acho que a gente, e principalmente agora, né? Eu acho que eles estavam muito certos, e agora, se a gente não encontrar os nossos detalhes, eu acho que a gente vai sofrer bastante, porque a pessoa que está no poder, ela não tem nada a ver, acho que ela não leu, nenhum dos livros que eu li, que você leu, e que todos que estão aqui, né? Que leram. Eu acho um absurdo, né? E muito perigoso. Bom, fala um pouquinho. Alguma pergunta, alguma coisa? Agora, ainda não. Não tem pergunta aqui não. Mas eu vou continuar nossa conversa no seguinte sentido, né? A peça que você falou, né? Que é totalmente teatro de sombra, que até coloquei o nome aqui, deixa eu ler aqui, o Valente Filho da Terra, né? Isso. Eu quero saber... Isso. Ela foi criada em 2004, né? E ela ainda está em cartaz. Como que ela foi... Como que se deu a criação dessa montagem? Desde pensar na ideia até a escolha dos materiais que iam para a cena. Tá, então foi assim. A gente estreou, fundou o grupo, claro que antes de 2000, mas 2000 a gente estreou com a Cuca Fofa de Tarsila. A gente entendia, isso surgiu também de provocação, né? Então, lembra que eu te falei, eu sou um imitão, imitão, gosto de imitar. Mas eu acho que essa coisa, esse verbo que faz parte do artista, ele é muito forte em mim. Vendo uma mostra da Tarsila do Amaral aqui no SESI da Avenida Paulista, e eu estava com a minha esposa, e ela estava fazendo, por acaso, trabalhando com o irmão do Naum Alves de Souza, que ele tem uma produtora, né? E lá a produtora de artesanato mesmo. Eles fazem bonecos, fazem tudo que você possa imaginar, maquete, tudo. E aí a gente parou na frente do quadro do Abapuru, aí foi aquela emoção, né? Falou, nossa, isso não é nosso, né? É do argentino. Esse quadro é de um argentino, que coisa, né? E eu fui vendo, a Sulei Valéria, que é a bonequeira, minha esposa, né? Ela estava fazendo exatamente algumas coisas de espuma na época.
Aí eu olhei, tá daqui, de lá, eu falei, opa, né, vamos montar um teatro fofo, né? Aí veio a Cuca Fofa de Tarsila. Fofa no sentido de que ela vem com o tropicalismo, ela traz as cores, né? Ela arrebenta o parnasianismo, a escola que veio anterior, né? E ok, e o nosso princípio era assim, não vamos ensinar ninguém, não é ensinar, a gente usa como pano de fundo a obra, né, ou algum fragmento do artista, e a gente cria uma aventura em cima. Aí eu criei uma lenda de amor e paixão, né, e duelo. Deu muito certo, já ganhamos um prêmio no ano 2000, a Sulê ganhou o prêmio pela criação de bonecos. No ano seguinte, a gente já montou o Trenzinho Vila Lobos, e no ano seguinte, Portinari Pé de Mulato. Uma coisa que a gente fez um estudo mais antropológico do homem e tal, né? E, então, o próximo ano, o que aconteceria? A sombra, né? Durante o Portinari, eu já falava, precisamos fazer uma outra coisa, vamos quebrar essa trilogia modernista que a gente fez. Beleza, já está tudo certo com ela, então vamos tentar uma investida técnica também. E aí, em 2002, que a gente começou os estudos do Valente Filho da Burra. 2002, então só foi estrear em 2004. E acho que ele demoraria mais, mas apareceu um teatro, o Teatro Santa Cruz, que é do Raul Teixeira, ele faz a administração lá, cultural, e ele foi o sonoplasta do Antunes Filho, então um colega que veio de lá. Junto com o Raul, ou do lado dele, tinha o Davi Brito. Quem conhece o Davi Brito, iluminador maravilhoso e muito simples. Para ele, as coisas simples, é um artesão da luz, né? Davi Brito, Nesito Reis, que ficou um tempão no Centro Cultural, feras assim que a gente tem da mais alta categoria. E eu convivi muito com o Raul, né, e com o Davi, e o Geraldinho, né, que era aquele negro, ficou famoso, tal, muito popular, um amigaço, né? Então, a gente começou a pesquisar, e aí eu meio que encontrei o conto para a gente adaptar, O Valente Filho da Burra, né? Foi o título final, mas o nome, o Câmara Cascudo trouxe o nome da Península Ibérica, e tinha nomes muito loucos, assim, como é que é? O Filho da Burra, o Menino das Sete Bengalas, porque era a coisa do órfão, né? O órfão que ele se ferra, ele é traído e depois dá a volta por cima. É um conto, quem não conhece, é fantástico. É um conto de fadas, mas tem muito pragmatismo no meio, né? Ele passa pelas coisas mesmo, ele luta pelas coisas, e é tipo o mito de Mowgli, mas só que ele é criado por uma burra, uma burrinha, e fica muito forte. E aí vai para a vida, ele é traído, tal, porque ele é ingênuo, é forte e é ingênuo. A gente trabalha com essas coisas em dramaturgia, né? com esses ápices. A dramaturgia, para nós, ela funciona de um princípio assim. Ela tem vários elementos que vão, mas alguns não vão, alguns retardam, né? Então, o caráter vai, o sábio vai, mas, por exemplo, a gente chama do coelho, o estigma do coelho, que é a rapidez, a vivacidade, ele não progride. Ou se aconteceu ao inverso, então é assim que a gente aprendeu com o Luiz Alberto de Abreu, que também eu sempre segui, né? Eu fiz vários cursos de dramaturgia com ele. E então a gente foi pesquisando, e esse conto ele caiu como uma luva. Então, dramaturgicamente, foi importante assim. Ele tem a parte que os pais morrem, a gente trata isso no começo da peça, morre e tal, e fica aquele silêncio. Mas a gente percebeu, antes de estrear, que tinha que tratar isso poeticamente. Então a morte é tratada de forma poética, né? E depois disso ele vai atrás de um padrinho dele, trabalhar com o ferreiro. Aí a gente foi atrás de como fazer esses elementos todos. A criança, a casinha inicial, o galo, o marido, a mulher, o bebê, um sapo. Então a gente foi elaborando um morro onde os pais vão cair. Então tudo isso
são histórias para que a peça aconteça. Esse morro, a cena inicial, é muito simples. Mas o bebê, ele começa a brincar com o sapinho sobe o morro, vai subindo, tá lá na ponta do morro e a mãe dele vai atrás. Meu Deus do céu, sai daí, moleque. Ela vai subir para salvar o moleque e tal. O sapinho nessa já foi embora, ouviu a mãe? Deu de pinote. Aí ela sobe no morro, o morro cai e ela tá caindo, o marido chega, pega na perna dela e pumba, os dois caem do morro e fica... A orfandade aparece naquele momento, né? O menino vai, a gente corta para uma cena já com a burrinha chegando, com a burrinha... mais uma florestinha, né? Imagina uma florestinha, a burrinha tá ali, o menino tá ali, brincando com o coelhinho, aí vem uma onça. A onça vem e a burrinha defende, para pegar o menino, claro, o menino, carne macia, não sei o quê, né? Aí a burrinha vem e luta com a onça, tal, manda a onça embora, e aí na cena final a gente faz uma alegoria, o menininho sobe em cima da cabeça da burrinha, no bumbum da burrinha, e vai e tal, e saem com ela. E daí a gente já começa essa saga do Valente, a gente chama ele de Valente, né? O que a gente fez no título do conto? O Valente a gente colocou, mas não tinha o Valente, tinha só filho da burra. A gente pensou, nossa, não vai vender para ninguém vai querer. A palavra burra é muito problemática, né, na nossa sociedade educacional, cultural. Aí colocamos o Valente para dar uma suavizada, mas mesmo assim, essa peça só depois que as pessoas assistem, né, que elas vão falar, nossa, por que eu não chamei antes? Tal, né, porque é uma peça que ela toca muito. Olha como essa peça, a gente fez o quê? Até hoje, uns 400 espetáculos, mais ou menos, né? Bastante. Porque ela tem muitas folgas, mas às vezes, de repente, uma entidade chama, um órgão chama, e a gente faz bastante, né? Porque exatamente por esse princípio. Eles vêm e falam, nossa, isso é muito importante. Um sistema prisional, antes de sair do Carandiru, porque queria fazer na rede toda deles, né? Porque é órfão, claro, né? Órfão. Né? Moçada, FEBEM, né? Tô falando de FEBEM. Falaram, não, beleza, vamos aprovar, tal. Aí eles perguntaram, como é que é o esquema, né? Eu falei, são 40 bonecos e 40 cenários. Aí o homem ficou meio assim, o quê? Dentro da cadeia? Você tá, dentro da cadeia. Como é que você vai trazer 80 cenários, 80... Não, mas é tudo boneca, tudo coisa pequena, né? Aí ele falou, ó, legal. Expliquei direitinho, esse cara comprou, mas ele tinha que bater mais em 2 mesas. Mas não deu certo. Eles disseram assim, grande justificativa. Falaram assim, ó, aqui é o seguinte, em vários momentos existe um sinal de alarme, de fuga. Então a gente se preocupa com vocês. Em um dos sinais de fuga, vocês vão perder toda essa coisa, né? Às vezes são ofícios e são... fenômenos que acontecem rapidamente, tá, né? E vem do nada. Tanto que você deve ter visto, o pessoal deve conhecer. Às vezes você vai fazer uma visita, né? A gente tinha uma colega nossa que fazia espetáculo dentro do Carandiru. E a gente tentou assistir por 3 vezes e só conseguimos uma. Por quê? Nas outras 2 vezes eles barravam, ó, tem aqui suspeita de fuga. Aí não dava. Bom, vamos lá. Então, aí começou o nosso estudo, né? Qual que era o conceito? O conceito era a gente colocar o órfão na linha de frente. Como tratar o órfão? Quais os princípios dele? Quais os apoios dele? Esse Valente Filho da Burra, ele logo no começo, depois do padrinho, ele viveu primeiro com a burrinha, depois um tempo com o padrinho dele, que era ferreiro. É igual a gente, os artesãos. Aí o moleque cresceu de repente e comia muito. Aí o padrinho falou, você vai me deixar pobre desse jeito, moleque, você tem que ir, né? Tchau, você vai embora. Aí ele falou, então eu vou embora, padrinho. Mas só se o senhor me fizer um cajado forte como o futuro. Então a gente tem essa frase, né, na peça, né? O padrinho faz e ele parte para a vida, com o cajado. Então esse princípio do masculino, né, com o cajado na mão, ou junto com o cajado. Uma vez a gente foi no festival, foi do Sul, acho que do Paraná, acho. E eu lembro que uma crítica, falou um monte, porque ela tinha uma especificidade em psicologia, ela falou um monte sobre isso, assim, sobre esses princípios. A gente acha que é só ele segurando uma bengala, mas não é.
é toda uma sexualidade que vai desabrochar e que ele tem que, às vezes, se apoiar nela, às vezes não, ele tem que bater em alguém com ela ou se defender com ela. Então tem muitos princípios que a gente, que faz teatro, a gente imagina alguns, mas o estudioso de psicologia, muitos, né? Acho que eu entrei um pouquinho no conceito. Quer falar alguma coisa? Alguém? Sim. A referência da Certicularte. Quais referências? Se quiser responder essa pergunta, pode responder. Referências artísticas? Acho que sim, né? Sim. Acho que sim, né? Então, eu pego um pouco lá da escola do Antunes Filho, que o Antunes Filho eu montei 4 peças com ele, como elenco, né? Uma delas foi o taoísmo, que ele falava de taoísmo lá atrás, há muito tempo já falava. Outra era o Jung, né? E depois ele foi para ideias tibetanas. Aí eu já estava mais saindo, eu estava para sair fora já, porque depois de ver 4 processos com o mestre, você fala, ok, né? O cara sempre é surpreendente, muito inteligente em tudo, mas a gente... Eu falei, não, agora tem que, né, vestir minhas calças e vamos embora para a vida, né? E fui procurar o meu grupo, procurar o meu pessoal, né? E devagar a gente foi colocando assim. As referências que o Antunes passava, ele fez teatro com o Planchon, que é um francês importante, que fazia o teatro estigmatizado, assim, uma coisa bastante desenhada, corpo desenhado, né? E então tudo isso eu acho que foi influenciando a gente para pensar o teatro, tanto na animação quanto na sombra. Eu acho que o que a gente faz em teatro de sombra é muito parecido com o que a gente faz em teatro de manipulação direta, varas e assim por diante, né? Então as referências principais são essas. Agora, a cada projeto a gente tem que adotar uma outra coisa. Por exemplo, um projeto que a gente fez aqui recente, a gente se baseou numa discípula do Jung, Marie-Louise von Franz, que é uma discípula espetacular. Ela estudou e interpretou mais de 30 mil contos, né, infantis. Então, uma coisa muito legal e com bom humor, sabe? Sabendo escrever, sem aquela linguagem técnica maçante, que você fala, nossa, cansei. Não, é gostoso a leitura dela. Então, Marie-Louise von Franz foi uma grande discípula do Jung, e a gente ali também inventou uma fragrância de uma lenda, né? Então, a coisa de você tem que matar o dragão. Aí um dos personagens fala, não pode matar, né? Acho que ele intui, não que ele saiba, intui que ninguém tem o direito de matar o dragão de alguém. O dragão é a energia, né? Então, sobre as referências é mais ou menos isso. A gente lê o que cai na mão, a gente é super humanista, né? Imagina os grandes escritores que aparecem. A gente cultua muito o Dostoiévski. Gosto muito do Kafka. Kafka, para mim, a gente já tentou fazer várias vezes algumas obras, mas ainda não deu certo. A gente ainda vai fazer. Mas aquela coisa do Kafka ser intolerante, né? Ele conseguir ambientes e situações intoleráveis, isso me cativa muito, né? Principalmente porque agora nós estamos num ambiente intolerável, né? Então é mais ou menos isso. E conversando aqui com relação ainda ao Valente, filho da burra, e pegando essa fala aí que você falou que se assemelha muito, né, o teatro de sombra com aos outros tipos de as outras linguagens de teatro de animação, né, as varetas, os bonecos, mas o que você pensa, né, com relação a por que, fora o desejo de montar, né, um teatro de sombra, mas o que no teatro de sombra, você fazendo essa peça, que não daria, que você acha que seria muito diferente ou não daria certo com o teatro de bonecos? Alguma coisa que seja, que potencializou. Sim, por exemplo, o Valente, ele é atacado por um monstro. Um monstro que surgiu do nada, né? Eles estão na floresta, tipo, como é que é, os saltimbancos. Eles encontram uma casinha lá, aí eles vão, opa, essa casinha está desocupada, vamos lá. Primeiro eles acham que a casa está ocupada
E aí vai ter são 3, né? Ele e mais 2 amigos. Os 2 amigos que depois a gente vai ver. Aí eles ocupam a casinha, mas aparece um monstro. Aparece um monstro, outro monstro, 3 monstros. Ele fala, ué? Aí ele enfrenta um dos monstros, o último. E ele corre atrás do monstro. Com a ajuda do cajado, né? Ele bate muito no monstro. Aí o monstro dá de pinote e entra num buraco e vai pro fundo da terra. Aí eu falei, como é que a gente vai fazer teatro de boneco no fundo da terra? Só com sombras. Então o universo de sombras, ele te dá, ele te prescreve, ele te joga em alguns ambientes que você fala, meu, não vai rodar. Né? Cair com o boneco daqui e ali, sabe, físico é uma coisa, mas cair na sombra, você cai, vai caindo, interminavelmente você cai e tal, é outra coisa. Aí você pode jogar música, aí o cajado, ele tá caindo, o cajado tá de um lado, ele tá do outro e tal. No fim, ele se vira na queda, né? Mas lá embaixo, quando ele chega no centro da Terra, ele encontra 3 casas, habitadas por 3 mulheres, 3 moças, e elas estão aprisionadas por aqueles 3 monstros que desceram. Falei, puta, que história louca, né? Que história maluca, né? Mas aí ele fala, ué, por que vocês estão presos aqui? Não, vai embora, porque senão o monstro te pega, não sei o que, não sei o que. Falou, não, caramba, eu vou lutar com esses monstros aí. E a luta também, aí falei, sugeriu, aí caiu a ficha, né? A gente falou, não, para fazer luta no físico, a gente está muito acostumado. E tem aquela pejorativa, né? Lutinha. Né? A lutinha. Bobeou, pode cair na lutinha. Fica muito, muito pequeno o negócio. Mas na sombra, aí a gente começou a pesquisar luz e tal, né? E teve cineasta que já assistiu a peça e falou assim, nossa, vocês conseguem fazer uma coisa tridimensional, como vocês fazem? Falou, apaga a luz na hora certa, acende a luz na hora certa. É uma coisa relativamente simples, né? E que a gente foi distribuindo algumas dicróicas, né? A gente tem uma tela grande, então vamos dizer, aqui estou vendo, né? Dicróicas nesses pontos, dicróica nesses pontos, uma geral, que é uma 4 dicróicas, uma geral, que é uma halógena, eu posso mostrar aqui depois, tá tudo aqui, ó. Tantos bonecos, tá tudo aqui. O que eu quero dizer é assim, lá atrás, aqueles mestres me ensinaram a ler teatro, né? A pensar teatro. Isso foi fundamental, né? Então não preciso mais aprender. Se eu fosse ser a peça sua, e se eu falar assim, não, puta, gostei muito de vocês, eu quero entrar no grupo, eu vou conseguir entrar, entende? Porque me ensinaram a pensar teatro. Eu vou me camalear, sabe, no grupo de quem quer que seja. Então, eles me ensinaram a pescar. Essa foi a jogada, né? Luiz Alberto de Abreu, como escritor, Antunes Filho, como mega diretor, né? Eu, como sou jornalista, ele descobriu que eu era jornalista e falava, não, você vai pegar todas as matérias que saíram nos jornais franceses e tal, né? Aí eu ia, né? Falei, tá bom, né? Aí saiu uma notinha desse tamanho, assim, ó. Macunaíma, eu fiz o último Macunaíma e o Aurivez Augusto Matraga, eu estava nesses 2 elencos. Uma notinha desse tamanho e ele lotava um teatro municipal deles. Aí eu falava, não, né? A nossa arte, sabe, é valiosa. Ela tem muitos caminhos, muitos tentáculos maravilhosos, brilhantes, né? E o povo vinha e via aquela energia, né? E via aquela coisa de relojoeiro que o Antunes fazia. Isso tudo eu fui trazendo para o teatro de bonecos, teatro de sombras, né? Eu fui adaptando esses elementos, né? Na hora certa, um ponto aqui, outro ponto lá, os grandes detalhes, né? Acho que é isso. Não, bacana. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu tinha lido a sinopse, né? E aí, quando eu vi essa parte falando, né, do buraco, eu falei assim, deve ser aí que tá a linguagem para fazer, né? Deve ser aí que mostrou que a linguagem de sombra super ia funcionar. E porque também... as pessoas, elas, vou dizer, se você tem um boneco ali descendo, conectado com ação, situação, as pessoas completam o cenário. E isso a gente atestou na prática, porque algumas peças que a gente fez e alguns projetos que era assim, agora o pessoal vai desenhar, as crianças vão desenhar o que elas viram na peça. Nossa, elas veem tantas coisas, elas veem cenários que a gente nunca imaginou. Mas o que aconteceu? A gente estimulou, né? A gente influenciou,
E isso é fantástico, né? Tanto desenho de criança a gente pegou e depois refez cena, ou trechos de cena, ou adaptou aquela argamassa infantil, né? Que é super sincera. O público infantil é maravilhoso. Ele fala para você, não gostei. Não, vou embora. Então quem que quer ouvir isso? Ninguém quer ouvir. Né? No comecinho a gente, opa, peraí, tratando com criança. Você não tem mecanismo de defesa nenhum. Ali o negócio é tal, né? Se você não fizer bem, não vai dar certo. Então vamos lá nos dedicar. Então foi assim, a gente trabalhando bastante, elaborando bastante, as coisas foram acontecendo. E agora 20 anos de companhia, né? Esse ano aqui. Infelizmente, com tudo isso acontecendo. Sim. A gente vai falar um pouquinho disso depois também. Tá. Os 20 anos. E também eu li a ficha técnica, né? Até você falou aí da sua relação com o Raul Teixeira, né? Sim. Porque nós do Grupo Penumbra, a maioria se formou na MT Escola de Teatro, que é uma irmã da SP Escola de Teatro. Então, SP? Legal. A gente recebe os formadores também da SP. Então a gente teve contato com a Telume, que também tá... Telume? Sim. Telume fez 2 cenários pra gente. Olha, que bacana. Fora o Valente, qual que ela fez? Fora o Valente? Ela fez o Valente, ela fez a tela que desenha, né? Que é um paredão. A nossa tela mesmo, ela tem 1,20 m de altura por 2,10 de base, né? A gente faz, nesse espetáculo, faz num acetato, né? E por que acetato? Porque a gente percebeu que nas lutas, a velocidade das lutas, né, o boneco está na tela. Então se você não corre muito risco ali de fazer um movimento muito depressa e você não vê a sombra. Aliás, a gente soube adaptar isso. O que aparece, o que a sombra, vamos dizer, ela vai muito depressa aqui na parede aqui. Não dá. Mas o que ela faz, a Fabiana estava dizendo isso, né? Se você fizer muito assim, tal, a gente soube adaptar, a gente soube colocar para dentro esse princípio e fazer com que a luta ela ficasse mais atmosférica. As lutas, são 3, 4 lutas que a gente tem, bem loucas, né? E a gente tenta trabalhar as luzes para que o monstro apareça gigante, apareça médio, apareça pequeno, tal, mas dentro de uma orquestração. E a música do Raul, a escolha dele foi muito importante para isso, né? Mas essas sujeiras que a Fabiana tão bem citou, né, a gente usou a nosso favor. Porque era fumaça, parecia umas coisas tal. E não era fumaça coisa nenhuma, era rastro de sombra que passava pela nossa carne. Então foi mais um elemento. Quer dizer, a gente vai, né, como eu estava te falando dos megas lá que ensinaram a gente a procurar pensar o teatro, né? Isso são sacadas, o grupo está ali trabalhando e tal. Aí, de repente, aquelas ideias, as ideias sólidas e as ideias líquidas, né? Líquidas, um pouco do amor líquido, do livro famoso aí, né? Ideias líquidas são ideias que a gente não compreende ainda. E essas ideias, elas podem ter um valor agregado aí, que escorre entre os dedos, mas se a gente está desatento, ela vai desaparecer mesmo, ela vai embora. Entende? Tanto que em muitos momentos, quando o ator erra, fala, puta, errei. Aí a gente, peraí, por que você errou? Vamos ver isso aí, né? Vamos ver o que é o erro, né? Porque a vida é um erro, né? O Luiz Alberto de Abreu coloca pra gente, não dá pra você escrever uma coisa retinha, retilínea e tal, né? Isso faz parte do universo trágico. Só que nem o universo trágico faz assim, uma coisa retilínea. É como um rio. A dramaturgia é um rio, sabe? Ela vai para lá, para cá, ela vai desaguar, né? Então, os finais são sempre complicados. A gente sabe disso porque a gente estava até discutindo na live lá da Fabiana, né? A gente tem eu acho que a gente tem, acho não, tenho quase certeza, a gente tem uma coisa, um termo moral muito babaca e muito forte, né? E esse termo, ele nos atrapalha. Então, na hora do desfecho, a gente vai buscar, muitas vezes, a gente peças horríveis, assim, que a peça é tão boa, mas no fim fica num moralismo, assim, que você fala, meu Deus do céu, né? Olha a invasão,
doméstica, não sei de onde veio, uma invasão que não está equilibrada, né? Porque no final a coisa tende a buscar um novo equilíbrio, né? As tensões, os dramas, tudo que a peça construiu até ali. E às vezes a pessoa vai, não, vamos falar assim, e agora não sei o quê, né? Quem tudo quer, tudo perde. Sim. Mas que bom, então, que você falou um pouquinho da luta, né? Que quando você tinha citado, eu fiquei curiosa. Ainda bem que você falou um pouquinho mais de detalhes. E vou para uma pergunta aqui do Johnny. Johnny, que faz parte do nosso grupo. Ele que é o mais responsável pela criação, a estética das figuras. Inclusive, até a gente descobriu, ele falou hoje pra gente que ele olhou a imagem da casinha, né? Também serviu como inspiração para ele numa figura que ele fez pra gente na peça Vila de Pantulux. Então, vou aqui para a pergunta dele. Além da direção, o Dário já teve que ir para trás dos panos alguma vez, igual a nossa diretora Juliana, no caso, eu. Não, atualmente eu fiz no Valente, eu fiz a luz, né, e a técnica de som. O som é bem complicado também, a luz é complicado, porque é uma orquestração. Nós somos 4 pessoas lá no palco, no endopalco, né, que é lá dentro, 4 pessoas, e a gente entendeu que essas 4 já tá bom demais. Porque tem que ter um giro alegórico lá dentro entre as pessoas, né? E se você coloca 5 ou 6, vai dar problema. Aí a gente ficou, vamos fazer com 3 pessoas ou 4, né? Porque a tendência, infelizmente, né, também pela economia dos princípios, dos valores, é colocar 2 pessoas, 1 pessoa. Aí eu fico preocupado, porque não tem giro. Com 2 pessoas, o giro é muito pequeno, né? É muito pequeno. Você vê que a pessoa vai sair daqui, vai dar a volta, vai chegar lá. Então, isso é leitura de teatro, né? Então você fala, não, isso me incomoda? Não. Se a pessoa conseguir manter a cena vibrante para mim, né? Eu sou o seu melhor público. Mas não vem, não vem com, sabe, com rosquinha, não, que a gente já está com o bolo pronto, né? É mais ou menos isso. O Johnny então falou, desculpa, volta lá. E você como diretor, já teve que atuar também. Sim, manipular. Eu sempre gostei. Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Marrom, que a gente faz, é eu e a Surley. Então a gente faz né, e eu faço o lobo. Então tem que ir lá, olá, lobo, olá, não sei o quê, ei, tal. Então o lobo tem que trabalhar uma voz. E o microfone ajuda um pouquinho e a gente pode elaborar, ficar uma coisa assim e tal. E outros princípios que a gente tem. No Valente eu faço o Valente, porque antes eu fazia luz e som. Aí a pessoa, o ator que fazia, foi para outros desafios na vida dele, né? A gente sempre agradece muito cada um que passou pelo grupo. Eu e a Sulei ficamos desde sempre. Mas é assim, a gente é muito bonzinho. Bonzinho, eu acho. Mas tudo bem, isso é outra conversa. O que acontece é assim, e quando eu entro, eu acho que eu compro a briga. E às vezes eu sou um pouquinho chato, né? Por quê? Porque a coisa já tá rolando, você já fala, né, tá rolando. E a pessoa aqui do lado tá assim, tá um pouco, né, num giro diferente. Não é por causa do giro. Mas o que a gente precisa e que aprende com aqueles mestres lá? Tonicidade, calma, ataque, né, marasmo. Né? Você tem os gráficos na sua frente. Então não adianta ficar só num gráfico. Não, você está em cena. Você tem que ter todos os gráficos na sua mão, todas as possibilidades. Né? Então você tem que estar atento e muito sobre o giro. Né? Eu lembro que voltando ao Antônio, eu sempre volto, porque foi um maluco. Ele tocava uma música e você tinha que entrar em cena com uma determinada situação, vamos dizer, eu estou com o meu rastelo, né? Estou arando a terra. Então eu tenho que entrar num diapasão possível daquela música, entrar com uma proposta daquilo. Né? E é um exercício fantástico. Você morre de medo, você fala, puta, eu vou entrar nessa cena agora. Essa música é maluca, como é que eu vou... Tá, mas num exercício, num instante, olhando as outras pessoas, você começa a imitar uma possibilidade, ou criar uma possibilidade de imitar, e a coisa roda. Né? Porque quem está ali, se está ali naquele ambiente cênico, está para aprender.
tá para progredir, para exercitar o autoconhecimento também. Então, eu faço parte de, acho que 3 peças, né, Su? 3 peças, assim, de forma ativa, né? O Valente vai ter uma jornada agora em Minas Gerais, foi cancelada, então a gente tinha umas 30 apresentações já marcadas e perdemos todas, né? Acho que umas 20 no Sesc, era uma coisa muito legal para ajudar a gente a comemorar esses 20 anos e sonhar um pouco para frente, né? Mas perdemos tudo e não adianta, bola para frente, não adianta ficar numa reminiscência, né? Tem que continuar, Eu tô meio baixo astral, tal, joguei lá pro Marcelo do Karagoski, né? Mas e ele me falou palavras importantes, né? Tô guardando porque é isso, a arte não tem limite. Você pode pensar que você pode ter limites, né? Mas a arte está dentro de você, você já optou por esse caminho, né? Teve um menino que também colocou, né? A gente é picado por um bichinho, né? O Luiz Alberto de Abreu falava, a gente é picado pelo mito de Io, que é aquele agulhão que fica perseguindo você o tempo todo. E esse agulhão, ele é invencível, ele não morre. Então ele dorme. Mas ele dorme perto de você, entendeu? Ele dorme ali, tá ali fora, te esperando, não adianta. Então, o mito de Io é um negócio muito legal para a gente atestar as dinâmicas da vida, né? E é isso, se precisar eu vou para a cena, a Cuca Fofa de Tarsila eu já fiz, o Trenzinho Vila Lobos já fiz, eu faço o pai também, né? O pai que ele tem que ter severo, ter uma voz e tal, e ao mesmo tempo não pode ter uma voz assim, porque né, vai assustar as crianças, mas uma voz colocada. Né? É um adulto, um diretor de biblioteca, a gente segue a vida real aí, um pedaço da biografia do Heitor Villa-Lobos, e um pedaço não, praticamente a peça toda, né? O pai dele era severo a tal ponto de amarrar a perna do menino, amarrar na perna da mesa, para que ele faça a lição, né? É uma cena que a gente faz, e fica aquele cri, aquele silêncio assim, né? Mas a gente coloca depois, ó, isso era uma época que era assim. Agora, a gente está voltando ao diálogo, parece que agora não, mas tudo bem. E o que acontece é isso. No próprio espetáculo, a gente dá um caminho para o pai do Heitor Villa-Lobos e brinda ele, porque ele que ensinou o Heitor Villa-Lobos a tocar viola. Então, que importância tem isso? Ele dá um presente para o filho, ele pega uma violinha, coloca uma ponta, para que ele fique alto e para o menino tocar como se fosse o violoncelo do pai. Que loucura é essa, né? Que dádiva é essa que um pai dá para um filho? E se ele sabia que o filho estava sempre ali na escadinha, em algum lugar, ouvindo o pai ensaiar. Né? Já despertando, exercitando as imitações maravilhosas que a gente tem na vida. Né? Então, se precisar, eu vou para a cena mesmo e tem que ir. As coisas acontecem, né? Os pequenos acidentes acontecem, a gente tem que cobrir e tal. É isso. Antes de ir para a pergunta aqui do Marcelo Caragosca, só ainda complementando essa questão de estar na direção e também, se precisar, ir para trás do pano, né? O que ajuda e o que atrapalha nesse sentido? O que ajuda é assim, você tem uma noção da peça, mas eu não posso impor essa noção. É covardia, né? É a mesma coisa que você vai impor uma coisa para um filho seu que mal está ainda com a voz assim, tá um pouco com a voz, ainda fazendo a voz, né? Então, a gente tem que respeitar. Só que a gente precisa do respeito de lá para cá também, entende? Se eu vou para a cena, é por algum motivo. E eu sei muitas coisas, talvez muito mais que a pessoa. Eu estou muito mais preocupado que ela. Às vezes você percebe assim que só falta equilibrar um pouquinho, né? Equilibra um pouquinho essas forças, que vai dar um super espetáculo, porque já deu, já aconteceu. Entende? É muito simples. Então, você sabe, como diretora, você tem que também tirar algumas armas quando você entra em cena. Porque você já é outra pessoa lá, você não é mais a diretora. Você vai simular, vai imitar situações. E não dá, lá você vai ter que se relacionar com as pessoas. Relacionar com vozes, com falas, com
com cheiros, com tudo quanto é coisa que possa acontecer, né? E uma coisa que eu também aprendi é que a gente tem que prezar muito as situações. A situação, ela manda. Se a gente definir, ó, a situação é essa, gente. Então, você fala assim, não, ator não acertou, ou está devendo, então não entendeu a situação. No Antunes Filho, eu também ajudei a dirigir alguns atores. Então também eu fui para esse lado de direção de ator. Eu posso discutir com o ator o que ele quiser, assim, né? Tem muitos princípios psicológicos, filosóficos, tal, né? E nada impositivo. Né? Eu ajudei pessoas que sabiam. Né? Luiz Melo, já fiz cena com o Luiz Melo, da TV, ele fazia o Joãozinho Bem Bem, tinha algumas dificuldades, e discutindo ali, conversando, a gente, o Beisola, né? Beisola, aquele ator da Globo, o Tonico, tinha uma dificuldade para decorar muito grande, né? E aí o Antunes falou, não, vai lá, ajuda ele porque tá difícil, né? E ele tem que assumir, ele tem que pegar os papéis, papapá, estreia. E a gente foi lá, ajudou, e depois foi pleiteado com isso, né? A gente recebeu os 10 países de bandejinha. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Respondi, então, Marcelo? Não, essa foi a minha pergunta. Agora que eu vou fazer a dele. Vai lá, Marcelo. Grande Marcelo. O movimento tem um tempo diferente na sombra para a leitura do espectador. Deixa eu ler de novo, porque eu agora embalanei aqui. O movimento tem um tempo diferente na sombra para a leitura do espectador? Sim. Sim. Se você partir do princípio que o espectador ele é híbrido, ele é heterogêneo, então eu acho que a gente tem que estar muito atento. Vamos dizer, o Marcelo disse que ele trabalha com a tela na frente e não vê o público. Eu também, nesse espetáculo, eu não vejo o público. A gente, logo na estreia, a gente criou uma coisa que o Marcelo também falou que aconteceu igual, né? Em 2004, a gente abriu as portas, então o público só podia sair por dentro do nosso bastidor. E eram 2 varais com 80 itens, né? Então, aí passava as crianças e falava assim, e o que a gente faz com as crianças, né? Então, vamos deixar esses bonecos aqui que são mais resistentes e vamos dar nas mãozinhas deles e ensinar. Só brinca aqui na tela. Tal. Eles entravam na tela mesmo, mas saía todo mundo maravilhado, muito satisfeito. Porque o pai trouxe o filho e não imaginava que fosse acontecer isso, que ele ia chegar perto de uma cena, de um bastidor, de um balcão de teatro, pegar os bonecos, né? A gente fez isso muito e resultado. O Estadão deu meia página pra gente, entendeu? Foi um espetáculo que... A gente fez esse espetáculo sem grana nenhuma, luz de garagem. Como eu te disse, eu puxo uma tomada de 500, uma força de 500 watts aqui, que são as dicróicas que eu tenho, a lógina que eu tenho, e eu também ficava esperto, né? Por causa daquela escola de eletrotécnica que falava na resistência dos materiais, né? Então eu sempre fiquei esperto com isso. Não acende tudo de uma vez, não. Cuidado. Às vezes você está numa escola, você acende tudo, cai tudo. E aí tem que parar, tal. Então tem que ser esperto. Se perceber que o quadro de luz não é lá essas coisas, você tem que ir dosando, né? Claro que até um ponto em que não fira a ideia original do espetáculo. Né? Então, não sei se eu entendi direito a pergunta, mas eu acho que sim. O que a pessoa enxerga do lado de lá é uma coisa muito mais mágica. Ela pode estar muito além do que a gente pensou. Tá? Porque você está dentro da cabeça das pessoas. Você está mexendo no imaginário. E a gente não entende. Não está pesquisado isso, planificado. O que é o imaginário? O imaginário depende da cultura. Depende do que a pessoa sonhou ontem. Depende do que o pai... Estou falando de crianças e familiares, né? Do que o pai vai passar, do que o pai vai se relacionar com a criança, né? O Valente, a gente tem uma coisa bacana. O Zé Cabaleiro foi assistir o Valente, Filho da Burra. Entendeu? A gente ficou muito feliz. Ele foi calado com os filhos dele, saiu pelos bastidores ali e tal. Foi, né? Deixa eu só avisar aqui que nosso tempo está acabando aqui, mas a gente retorna. Marcelo. Mas deixa eu ler aqui, então, o Clube da Sombra, a gente retorna com essa depois
que se quiser finalizar, a gente retorna com essa pergunta aqui, ó. Quais os recursos mais relevantes para um espetáculo de sombras? Meu Deus do céu. Ai, ai. Foi. Voltou? Voltamos. Deixa eu Aí- só esperar. Acho que o pessoal. Sabe por que caiu? Ah, Foi o seguinte, aproveitar que não tem. O pessoal ainda tá voltando, né? Porque caiu de uma hora para outra. Foi porque tava acabando a bateria do meu celular, só que eu não tinha eu tava olhando, a gente tipo, eu tava caminhando pra quase a hora inteira da live, da segunda parte, né? Sim, Geralmente sim. eu vou só um pouquinho a mais na segunda parte, né? Então, pedi desculpa pro pessoal aí mas já tô aqui com o carregador portátil aqui. Caragosa entrou. Arte Jordana entrou. Sim. Esperar um pouquinho entrar. Ó, a Sueli tá colocando o gárgula. Vai, vai. Deixa eu trazer a criança aqui. Então, aqui você tem alguns elementos vazados, né? O vermelho, que é sangue e tal, é um dos monstros que vão lutar. E a gente coloca ele somente com duas hastes, uma no rabo, abaixa um pouquinho, e outra aqui. Entendeu? Ó. Então a gente conta com o jogo dele e o contato com a tela. Então a tela é o grande contra-regra da questão, é a terceira vareta, né? A gente tem alguns bonecos que trabalham com 3 varetas. E sempre é mais difícil, claro. Você tem que, com uma mão, você tem que operar 2 hastes e tem uma certa dificuldade. Esse é o mamando. Ele mama a gotinha do leite da burra, cai no bico dele. Uma curiosidade, parece a mão assim, ou não? Não. Como que é essa figura? Vai ver aqui, ó. É que faz os 2 dedinhos assim. Olha lá. Que bacana. Fica muito legal na sombra. E aí ele faz, a gente pode pegar embaixo, né? Para trabalhar. E o papel couro, né? E aqui tem um freio, né? Sempre tem freios. Eu acho que essa questão aqui é uma questão de freio, de você fazer uns corredores para... ali tem um corredor. Sim. Né? É uma travinha aqui. O corredor para não escapar. Né? E aqui escapou, mas aqui pode ir uma haste também. Tá? Como ele no final ele está fazendo a cena, ele tem esse feltro que é a camisinha dele, né? Então ele encosta o feltro lá e a pessoa pega aqui e não aparece a mão. Você esconde a mão. Né? Tem mais um. Vamos fazer o sapinho. O sapinho. Muito simples. É uma haste só. Ele tem um molejo já. Objetos muito pequenos a gente não costuma pintar, não, porque a gente trabalha com bastante escuridão. E as crianças gostam. Né? Então, reba. É aquela questão, né, de trabalhar a sílaba tônica no lugar certo, né, no momento certo, que tudo... Aí ele que leva os pais a cair do barranco. Esse cara é importante. Dá a princesa. Aí... tem essa cabeçona.
o pensamento foi feito muito assim, plano aberto e médio. Aberto, médio, e as dicróicas laterais, elas também fazem planos fechados. É um jogo disso tudo. Claro que ela não fica com essa boca tão assim, né? Mas vai dar o beijo final da peça, que ela vai ser a princesa do Valente e tal, né? Mas essas partes com cores não é gelatina não, né? Acetato pintado, né? Ah, aqui é gelatina, isso. É acetato, desculpa. Acetato. Sempre que ele for mais forte, ó, aqui tem que ser acetato, né? Senão ela não se sustenta, né? Aqui um acetato que ele pintou uma parte só. Tá vendo? O traço da tinta aqui e tal. Sim. Né? E sempre aquela jogada, né? Fazendo uma graça, o Walter soube fazer essas graças, esses detalhes, né? Aqui, Hernandes? O layout é aquilo, né? Se você encontrar um cara que faça um bom layout, você já tem meio caminho andado, né? Eu acho que era isso. Tem uma rainhazinha. E depois você pega os dois amigos dele são, um é o quebra-pau e o outro é o trinca-pedra. Porque ele conhece numa pedreira. E o quebra-pau ele conhece porque ele está perto de uma árvore e tal, e o herói acha que ele quebrou uma árvore com as próprias mãos. Ele falou, você é forte como eu, então vamos nessa caminhada junto aqui, vamos lá para a casinha, tem uma casinha lá esperando a gente e tal. E eles vão fazer a saga deles, né? Aqui é a rainha. Ó, também acetato aqui, ó. Muito simples, mas muito eficiente. Né? O vestido, ó. Detalhes, aqui, né? Isso que aqui você tinha falado na nossa conversa. Então aqui ela só tem o eixo da cabeça e esse do bracinho aqui, né? Não pede. Oi? Porque a cena não pede mais. Também a cena pede para ela, o que eu peço na cena para ela é isso. Tem que ir nesse limite do boneco. É uma cena final, a gente está no fim da peça, ela aparece e tal, para tomar uma decisão. E é específica, né? Eu acho que é isso, né? A gente falou de vários elementos, a dramaturgia um pouquinho, né? A dramaturgia da luz, eu acho que é pouco ousado, né? Eu coloco aí sempre mais lenha na fogueira, a gente tem que ousar, né? O que é a dramaturgia da luz? Cada um pode falar uma coisa, né? Cada um pode falar uma coisa. Mas a dramaturgia da luz, quem disse que é uma dramaturgia real? Entende? Eu questiono assim. Por quê? Porque só tem dramaturgia, eu penso, se tiver alguns conflitos aí. E quais os conflitos da luz? Pode ser a sombra? Tá, ok. Então, uma vez que você determinar essas questões, eu acho que aí eu começo a acreditar numa dramaturgia da luz. Mas você tem que ter alguns pilares para poder trabalhar. Eu raciocino assim. E eu acho que as crianças, elas têm os elementos da alegria, do humor, do bom, do mal, ainda está muito saliente neles. E a gente tem que saber manipular isso de uma forma coerente e digna, né? Não dá para colocar um vilão qualquer lá e pronto. A gente sempre foi contra. Não, temos que caprichar nesse vilão. Os dois amigos que o herói faz, eles são amigos vilões. Só que você não identifica esses vilões por aí na vida. Você só vai identificar depois que eles te derem calote. Entende? O que a gente propõe aí para a criança? Propõe, existem pessoas assim. Ah, então, tio, aquele cara, ele era amigo dele, mas ele passou rasteira nele? Mas ele não era amigo? Era amigo. E passou rasteira? Passou. Você fala, tem um paradoxo? Não para criança tem um paradoxo, né? Tem um paradoxo. Mas de onde que vem isso? Né? Vem de uma outra estratégia que aquele amigo tem. Uma estratégia suja, mas é uma estratégia. Aí você não vai falar, não, vamos tratar ele mal, que esse cara é ruim, tá? Não. Isso é um crime contra o ser humano. Né? Todo mundo é ser humano. Mesmo essa besta que tem. Mesmo isso é um ser humano, infelizmente. Mas estratégias, esse cara tem que ensinar coisas pra gente. Nós vamos aprender.
né? Vamos aprender. Olha as contradições que ele a todo momento surpreende gente que é macaco velho, editores de jornal velho não conseguem agir, né? Eu trabalhei em jornalismo, eu trabalhei um tempo na Folha de São Paulo, um tempo menor no Estadão, e foi uma coisa muito engraçada. Eu fazia títulos, eu era muito bom em dar manchetes. Os caras falavam, pô, Dário, 3 frases, 30 toques cada uma, é manchete. Palmeiras ganhou do Corinthians. Aí eu dou lá pro editor, só que era um palmeirense e um corintiano. Eles vinham cada fim de semana, vinha um. Eu ia todos, que eu era peão, né? Aí eu tinha que... Eu fiz uma manchete legal, cheguei e era contrário ao time dele. Ele falou, não, tá errado. Então mesmo nesses ambientes onde você fala assim, não, tem uma coisa intelectual aqui, tem que ter um jornal, as pessoas pensam, né? Mas mesmo ali tem essa coisa da briguinha do torcedor roxo, que quando ele fica roxo, ele passa por cima de tudo, né? A emoção que toma conta, né? A emoção de não cair do poder, de não querer abrir mão do poder, dessa coisa medíocre, né? Então isso causa muita emoção das pessoas. E aquela coisa, voltando isso, você tem a história trágica da Medea, que é uma história que eu cultuo infinitamente. Olha o que ela fez. Porque ela misturou a razão com a emoção. Agora a mistura foi dela, não é nossa. A gente vai ter que interpretar uma possibilidade de Medea para fazer bem. Ou qualquer atriz para fazer bem isso, né? Mas ela fez uma mistura que... Por que ela vai existir Medea até o fim da humanidade? Porque a mistura é genial. Ela misturou alguns pontos ali que está além da nossa... É igual esse governo. Ele é uma incógnita. Hamlet é uma incógnita, não é? Vai ter até o fim da vida. Essa série não vai acabar nunca. E é assim, se a gente conseguir habitar um pouquinho, mimetizar, né? Como eu falei no começo, eu sou um mimetão, né? Eu vou me metendo nas coisas. Eu vou tentando fazer a mímese. Mas tem mímeses e mímeses. Uma coisa é você imitar, vou fazer igual. Outra coisa é você imitar com a sua característica, com coisas... argumentos seus, graças que você vai adquirindo, vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Acho que é mais essa a nossa pegada, né? Se a gente juntar tudo isso, juntar esses grupos todos, né? E pôr tudo na mesa e falar, tudo que a gente fez até agora é duvidoso. O nosso raciocínio, ele está por um fio, né? Porque mudou o nosso público, mudou a configuração, o que faremos? Né? Eu devia ter seguido o caminho eu já fui professor, tudo, mas de literatura, né? Então eu acabei não seguindo esse caminho de fazer doutorado, mestrado, essa coisa toda. Hoje eu acho que vai me fazer falta, né? Acho que vai fazer falta. Mas a gente vai dar um jeito, né? Eu acho que essas coisas, essas redes sociais, a gente tem que habitar elas, tem que melhorar de uma forma absurda. Já tem tecnologia para isso. Para poder fazer um novo plano de voo para nós todos. Eu faço aqui das palavras lá do Marcelo, temos que nos unir, nossa, é muito importante. E essa união não é uma união de abracinho e vamos para a rua, não. É uma união diferente, sabe? Uma união que a gente não viu ainda, de apoio, de amparo, né? Uma união para ajudar, você tem uma experiência, se eu posso passar alguma coisa, eu te passo uma experiência, me passa outra coisa, sabe? Aí a gente vai fazendo uma roldana e a coisa vai para frente, né? Então a arte está aí, acho que a atitude é nossa. A atitude é nossa, de cada um, né? Temos que olhar tanto para a nossa família, alimentar a nossa família, tanto quanto nossos amigos, e aqueles que a gente, sabe, fala, não, esse cara é concorrente meu. Mas não é por aí. Esse pensamento já acabou, é velho. O concorrente ele não existe mais. Existe agora uma legião, né? E essa legião pensa. Ela pensa, ela é criativa. Agora precisamos, eu acho que, pensar fora, não é nem fora da caixinha, é fora de um recipiente que talvez não exista, um recipiente estranho ainda, né? Mas aquele negócio que eu falei, eu não acho que... Vamos imitar o que vier pela frente. Imitar, tergiversar, que é imitar de forma diferente, né? Trabalhar, eu acho que no teatro é um ambiente ótimo para a gente trabalhar as metáforas, né? E metáfora é um assunto muito raso ainda hoje, pouco habitado. É impressionante como a gente tem que ralar,
ver muito espetáculo para ver algumas metáforas, né? Eu gostaria de ver mais metáforas, né? Metáforas assim, vamos dizer, partindo de coisas simples, né? Quando a pessoa diz para outra, você é uma cobra. Olha como é simples isso, cobra. Só que um grande ator, uma grande atriz, grande assim, com experiência, né? Que consegue colocar as unhas nos dentes tal, e a voz nas unhas, né? Ela pode falar essa frase da forma que ela quiser, que for, que permitir o respiro dela, né? Essa cobra, você é uma cobra, né? Você tem nervos de aço, entende? Podem ser ditos de formas muito distintas e formas muito ricas. E isso é só o começo. Imagina metáforas de analogias, né? Sei lá, de percursos, né? Metáfora que possa surgir como uma digressão entre um vilão e um herói. Coisas novas. Eu acho que aí sim eu concordo muito lá com o Marcelo, né? A gente tem que botar para fora todas as nossas facas de maravilhas, né? Porque senão vai ser difícil. Acho que é isso. Espero ter colaborado um pouco. Sim, foi ótimo. Muito obrigada pela conversa. Eu agradeço. Obrigado pela ajudante aí também, obrigado. Um abraço. Então, a gente fica aí com as provocações, com as histórias que você... Opa! Desculpa. Caiu. O celular aqui. Que você abertamente, né, trocou com a gente. Então, eu agradeço muito pela presença e por todas essas reflexões e conversa. A gente tá encerrando com você a nossa terceira semana. A gente começou a primeira, depois foi para uma segunda, agora a terceira. E vamos ter a quarta. Continue nos acompanhando. Todo mundo. Vamos ter também, agora tem a Holanda também, vai ter a Helene. Então, vai ter mais sombristas para trocar com a gente aqui. Então, gratidão a todo mundo aí. E fiquem de olho aí. Vamos trocar mais. Graças. Alô, Marcelo. Grande batalhador. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Tchau. Foi um prazer, gente. Prazer mesmo.